Vamos começar com as eleições na Nicarágua, porque o presidente o Daniel Ortega confirmou, né, o quarto mandato consecutivo, recebeu 75% dos votos, e eu quero te ouvir sobre isso, porque, na verdade, há muitas informações que chegam e que são trazidas pela imprensa corporativa, convencional ali, que nos fazem questionar, de fato, esse resultado. Então, eu quero ouvir de você qual a sua análise, qual é a sua leitura em relação a essa vitória de Daniel Ortega na Nicarágua, professor. Eu vou falar sobre dois aspectos. Um é sobre o significado da vitória e o outro é algumas opiniões sobre estas eleições do Daniel Ortega que nós temos visto no Brasil e fora do Brasil, em setores da chamada centro-esquerda, né, esquerda. Bom, do meu ponto de vista, esta é uma vitória retumbante contra o imperialismo estadunidense. É vitória de um povo e de um país pequeno, subdesenvolvido, que disse que nós somos donos do nosso destino e não vamos aceitar nenhuma pressão, especialmente dos Estados Unidos, sobre as nossas decisões, sobre a nossa Constituição. Não há limite na Constituição nicaragüense sobre o número de vezes que se candidatam, né? Então, nesse sentido, eu saúdo com muito entusiasmo este resultado. Agora, eu particularmente, aí não mais tanto quanto um analista político, mas eu, na minha juventude, apoiei a Revolução Sandinista, a Frente Sandinista, e fico, de fato, feliz que a Frente Sandinista esteja governando novamente a Nicarágua, porque o caráter de um Estado e de um governo não é dado só pela classe social que ocupa o seu aparelho, é dado também pelas tarefas que este governo ele desempenha. E as tarefas do governo nicaragüense hoje, elas são claramente anti-imperialistas, né? Então, nesse sentido, eu tenho a desejar aí um bom novo mandato para o presidente, comandante Ortega, né? Não caio em nenhuma fake news, e está cheio de fake news aí circulando para cá e para lá. Essa coisa de ele ir para o quarto mandato, eu fiz uma pesquisa nas redes sociais, ele é o 26º presidente mais longevo. Tem presidente e primeiro-ministro. Tem 25 na frente dele, inclusive a Merkel com 16 anos, o Putin com 18, né? O Putin com 21, 22 e o Erdogan com 18. Então são muitos e eu acho que nos Estados Unidos, eu já falei várias vezes aqui, o Roosevelt seria eleito em 48 pela quinta vez, governaria os Estados Unidos 20 anos se ele não morresse em 45. Então, não havia limites para... Por que não há limite para a eleição no parlamentarismo e há limite para a eleição no presidencialismo? Acho que não... O limitador é a vontade do povo. Essa coisa de você colocar na Constituição, ó, só pode ir uma vez, isso é limitador. Quem é que deve decidir que só pode ser reeleito uma vez, ou às vezes nenhuma vez? É o povo soberano, não é? Então, nesse sentido, saúdo. Agora, do outro lado, Thalita, eu não poderia deixar de manifestar uma série de pessoas, partidos, entidades, elas somam suas vozes ao imperialismo estadunidense e condenam o comandante Daniel Ortega Saavedra, né? Católico, um homem de esquerda, não é comunista, socialista provável que seja, é igual o presidente Lula, ele não está implantando o comunismo na Nicarágua, ele está implantando um governo popular de resistência aos Estados Unidos. Perder a Nicarágua, por menor que fosse neste momento, é ruim para as nossas forças, que nós estamos acuados no Peru, nós estamos acuados na Bolívia, nós estamos acuados na Argentina, parte da população vai votar domingo agora em partidos neoliberais que nós tínhamos derrotado com Alberto Fernandes. Então, as pessoas parecem que não têm essa memória histórica, né?
Então, nós temos que tomar cuidado. Cada peça no tabuleiro de xadrez que cai no nosso campo é uma derrota para nós. E as pessoas não veem dessa maneira, né? Eu saudei de manhã a nota que o Partido dos Trabalhadores emitiu. Achei muito importante esse tipo de posicionamento. Não é uma nota de esquerda, uma nota que enaltece aí os feitos do governo. Não, é um governo de resistência, etc. Mas aí também agora já fiquei, por outro lado, preocupado porque a presidente Gleisi desautorizou esta nota, né? Então, são muitas pressões em jogo, né? O presidente Lula está fazendo um giro na Europa, vai encontrar com partidos sociais-democratas, né? Que não são de esquerda, são no máximo de centro-esquerdas, que têm restrições, evidentemente, ao governo do Ortega. A minha posição é soberania, independência e autonomia para os povos e países. Não cabe a nenhuma entidade, nenhum país dizer o que o povo nicaragüense deve fazer. Então, eu estou respeitando, estou parabenizando, né? E estou com posição crítica a certos setores da esquerda que somaram suas vozes com o imperialismo. Coisa parecida aconteceu no Afeganistão, né? Muita gente virou fiscal de direitos humanos dos Estados Unidos, dentro do Afeganistão, chorando assim, olha como era bom aqueles 20 anos de ocupação estadunidense, aí é que nós tínhamos liberdade, agora não dá mais, né? Então são posições equivocadas, eu acho que isso é fruto de uma falta de uma maturidade intelectual, de estudos aí da teoria revolucionária, né? Então, mas tá bom, faz parte da luta política, vamos em frente. Bom governo para o Daniel Ortega. De Nicarágua, a gente vai para Cuba, então. Cuba tem manifestações da oposição marcadas para esse domingo. E eu quero te ouvir sobre isso, né? Porque há, inclusive, comentários em relação à proibição dessas manifestações opositoras. Eu quero te ouvir sobre esse cenário, professor. Esse episódio que vai acontecer domingo em Cuba está muito ligado ao que está acontecendo nesse momento na Nicarágua. A matriz disso, a origem, a fonte, é tudo o imperialismo estadunidense, que não se conforma com um governo popular, democrático, revolucionário, dono do seu destino, de Cuba, e tudo faz para derrubar esse governo. Não é? Então, eu quero ver que esses setores aí que torceram o nariz para a eleição do Daniel Ortega, como é que eles se vão comportar, se eles vão apoiar as manifestações pela derrubada do governo cubano, né? Ou se eles vão cerrar fileiras com o governo cubano em defesa da revolução, das conquistas. Em Cuba, você tem liberdade para tudo, para falar o que você quiser, para fazer crítica do governo. Você só não tem liberdade para defender que Cuba volte a ser um bordel dos Estados Unidos antes de 1959. Esta liberdade lá não existe e não vai existir. A Revolução Cubana é forte, é sólida, tem grande apoio da população, especialmente nas parcelas mais jovens, que mesmo não tendo vivido aquela desgraça daquele período, né, de Batista, Fulgêncio Batista, eles conhecem a história, são bem informados, são politizados, são membros dos conselhos de defesa da Revolução Cubana. Então, nesse sentido, não é que as manifestações estejam proibidas. O que está proibido lá é você defender a volta de Cuba antes de 59. Fora disso, e agora nós vamos ver. Eu acho que as manifestações serão um fracasso. O povo cubano está muito mobilizado, mas vamos prestar atenção nas imagens, você vai ver bandeiras dos Estados Unidos tremulando ali no meio da praça. Preste atenção nisso, né? Vamos acompanhar. E agora a gente fecha a América Latina com o Chile, né? Porque, desculpa, a Câmara aprovou o processo de impeachment de Sebastião Pinheira. Agora esse processo segue para o Senado e é por conta do envolvimento, inclusive, de Pinheira no Pandora Papers, né? Com, enfim, verbas alocadas em paraísos fiscais. Então, lá o Chile realmente encaminhou esse processo de impeachment.
sendo que a eleição acontece daqui 11 dias, né, em 21 de novembro. Então, assim, tem um tempo curto agora para se definir sobre esse impeachment, já que a eleição já está batendo as portas. É verdade. Agora, parece que lá o Senado é diferente daqui do Senado brasileiro. Parece que aqui o Senado brasileiro vai barrar essa PEC dos Isso. precatórios aí. O Senado brasileiro hoje está com uma maioria mais oposicionista, não de esquerda, oposicionista, né? Lá parece que não, parece que o Pinheira teria. Mas vamos aguardar aí, muita coisa vai acontecer ainda. Agora, o fato de ter eleição daqui a 11 dias, né? Lá vai ser no dia 21, né? Sem ser esse domingo aqui, o outro. Está uma disputa muito grande pelo primeiro lugar nas pesquisas e o candidato que aparece na ponta, o candidato que aparece, em primeiro lugar nas pesquisas é um candidato da extrema direita. Me parece que ele mantém ligações com este cidadão que é o homem mais rico lá, esse que está falando, o Pinheira, é o homem mais rico do Chile, é o dono da TAM, é o dono da LAN, TAM e agora Latam, né? E o fato de o Pinheira estar sofrendo esta pressão, estas denúncias, estas investigações, isso pode afetar, não é, a popularidade momentânea desse tal de sobrenome dele é Cast, com K-A-S-T. E aí o segundo colocado da frente de esquerda, lá, ligado ao Partido Comunista, mas ele não é do Partido Comunista propriamente. Lá existe um sistema de primárias, que nem os Estados Unidos, qualquer eleitor registrado, mesmo não sendo filiado aos partidos, pode comparecer e interferir na indicação. A extrema-direita deste cara que está em primeiro nas pesquisas votou em bloco nas primárias e tirou do primeiro lugar o candidato que era mais favorito nas pesquisas, né? Que era esqueci o nome dele agora, mas do Partido Comunista chileno, né? E agora já lembro o nome dele. Ele estava em primeiro lugar disparado. Agora colocaram esse novo aí. Não é? Raduê é o nome do que era favorito, Raduê. E, infelizmente, ele está apoiando, porque é o mesmo grupo, etc., mas este que foi indicado não tem tanta força. O resultado do impeachment do Pinheira ainda é imprevisível. Agora, mesmo que ele seja impedido, e essa decisão teria, nesse momento, pouca eficácia, porque faltam poucos dias, a posse deve ser aí começo do ano que vem, então uma pena que estes episódios aconteçam só no final do mandato, né? Mas nós estamos muito esperançosos de um desfecho positivo, não só do impeachment dele, mas como da vitória das forças progressistas no Chile, né? Esse cara que está em primeiro é pinochetista, declaradamente de extrema direita, foi contra fazer a nova Constituição, ele queria que ficasse a Constituição de Pinochet, né? Feita lá atrás, em 89. Né? Só para termos uma ideia do significado desse cara que está em primeiro lugar.